Querido amigo, querida amiga, irmão, irmã, eu gostaria de falar com você hoje sobre a angústia humana. E gostaria de falar que Deus compreende com profundidade a angústia humana. Esse quadro que tem aqui, O Grito, de Edvard Munch, ele custa cerca de 19 milhões. É um quadro caríssimo porque o autor conseguiu, através de experiências com Van Gogh e outros profissionais, retratar a angústia humana. O homem é um ser que vive em angústias. E aqui, quando eu olho para as dimensões da vida e da angústia no ser humano, eu gostaria de mostrar para você que nós temos as nossas angústias. Nós temos angústias por questões familiares, na nossa formação familiar, pai, mãe, filho, filha, vó, enfim, nessa construção familiar, nós idealizamos uma família perfeita e nem sempre isso acontece. Nós temos a crise existencial que herdamos do Éden. Desde o Éden nós trazemos isso. Por que estou aqui? Por que vivo? Para onde vou? Angústia intelectual, queremos entender o mundo e às vezes não conseguimos. Angústia profissional, não fazemos aquilo que queremos, que pensamos, idealizamos quando éramos novos. Angústia material, de perda de bens, de valores. Angústia social, do mundo em que vivemos, de pessoas que nos tratam mal, ou como nós nos comportamos em sociedade. E também na angústia da saúde, porque vai entrar na área emocional, vai entrar na área espiritual, na área psíquica. E quantas pessoas estão completamente obscurecidas com angústia mental e que se retrata no físico. 70% hoje de doenças são chamadas psicossomáticas. Começa aqui e vem para o corpo, se somatizam. O soma é o corpo. Então nós somos seres que podemos dizer que temos crises de angústia por todo esse leque de informações. Portanto, querido, eu gostaria de dizer para você que o homem, ele sofre dores da angústia, ele passa por vales. Quando o Salmo 23 foi escrito, Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele vai dizer: não temerei mal algum, mas ele estará num vale. E esse vale acontece com todos. Às vezes é de sombra, ou às vezes é medo de morte, ou às vezes o luto ou da enfermidade que chegam. Portanto, queridos, olha o que diz aí a palavra de Deus acerca de uma mulher chamada Ana. Diz assim um texto: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ora, o problema dessa mulher era familiar. Ela era estéril, não podia ter filhos. E o que ocorre com ela? Ela fica profundamente angustiada porque a sua rival, na época se podia poligamia, implicava com ela o tempo todo e ela chorava amargamente porque, apesar de ser amada pelo seu esposo, ela não podia dar aquilo que ele queria, um filho. E ela diz que ela está profundamente amarga e ela chora muito. E aí, queridos, nós muitas vezes passamos por angústias assim que nos levam ao choro, ao ensimesmamento, à depressão e a angústias as mais diversas que se manifestam em todos os campos do nosso ser. Ela foi, a Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel depois, uma mulher vítima de uma perseguição implacável, cheia de amargura e angústia. E a pergunta que se impõe é: o que fazer? Olha só, uma mulher vítima de uma perseguição implacável. Quantas vezes somos perseguidos? Perseguidos por pessoas que surgem no nosso caminho e a gente não entende por que cargas d'água querem nos perseguir, nos prejudicar. Se você já viveu em ambiente de trabalho, você sabe que tem um patrão que pega no seu pé, ou um funcionário que exige de você, ou compete com você, ou implica gratuitamente com você, ou tem relações adversas com você, ou um vizinho inamistoso, chato, complicado. E aí
nós muitas vezes, como Ana, nos colocamos cheios de amargura e angústia. O que fazer? Queridos, Ana, ela toma uma atitude tremenda. Olha o que diz a Bíblia. Com amargura, mesmo com amargura de alma, a amargura não era só psicológica, entrou no seu psique mais profundo, atingiu a sua alma, o seu espírito, mas ela ora ao Senhor. Então, para fugir da angústia, a primeira coisa é orar ao Senhor. Ele que nos tira dessa tensão. Então, queridos, muitas vezes nós temos que orar ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus se angustiou profundamente lá no Getsêmani, até a morte. Ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Por isso que eu disse no início que Deus entende a nossa angústia. E ele chamou 3 dos seus discípulos mais próximos para ajudá-lo naquele momento de angústia e dor que ele enfrentaria ante a cruz. E eles dormiram e ele ficou sozinho. Muitas vezes ficamos só, ninguém compreende a nossa angústia, a nossa dor, os nossos problemas. Mas Ana orou e o Senhor orou no Getsêmani. E a Bíblia diz que ela chorou muito. Ora, às vezes nós temos que dar essa descarga que se extravasa na lágrima. E Deus colhe em seu odre as nossas lágrimas, como está escrito em Apocalipse, que chegam ao Senhor como aroma suave no seu odre. Então, chore, coloque-se diante de Deus, se prostre, entre no quarto e fale para o Senhor a sua angústia. Fale isso para o Senhor. Deus, eu não estou aguentando mais. Eu estou precisando de um escape, eu estou precisando de uma ajuda. Senhor, intervém nesse processo. E o que acontece com ela? A Bíblia diz que o Senhor a ouviu. Que coisa maravilhosa. E ela estava angustiada, o profeta Elias teve por bêbada, ela angustiada e orando, começava a falar como se fosse uma bêbada, e o sacerdote falou, vai para casa, isso é hora de ficar bêbada, mulher. E ela diz, Senhor, meu Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote ali, eu estou em profunda aflição de espírito. E ele diz, filha, vai para casa, porque Deus já atendeu a sua oração. E ela então engravida, e ela faz um cântico belíssimo de agradecimento a Deus pelo que Deus fez, como Ele era todo poderoso, como Ele ouvia a oração da sua serva, como Ele tinha ouvido a oração dela de tal forma que essa dor, essa angústia toda foi como uma ostra. Essa mulher estava orando e no seu ventre, através de toda a sua angústia, ela produziu um homem que mudou a geração de Israel. Foi um garoto chamado Samuel, que se tornou profeta e sacerdote e transformou aquele período terrível dos juízes numa monarquia. Através da angústia surgiu uma pérola. Queridos, Deus sempre nos ouve, porque Ele compreendeu em Cristo o que é a dor humana. Busque o Senhor, chore diante do Senhor, mas não esqueça de apresentar a Ele as suas lágrimas, as suas dores e os seus temores. Amém.